Senhores, aula 32 e 33, tetraedros e octaedros, página 274, matemática B. Vamos lá. O primeiro assunto de tetraedros é esse cara aqui, ó. Veja que bacana. Ele chama-se tetraedro trirretângulo. Por que ele é um trirretângulo? Porque ele é formado por 4 triângulos. 4 triângulos, só que retângulos ele tem 3. Como assim triângulos retângulos? Ele tem um na base. Observe isso aqui, senhores. Isso aqui, ó, é a base do meu tetraedro. E esta base que os senhores estão vendo, ele tem um triângulo retângulo. Aonde? Aqui, ó. Esse cara aqui está formando 90 graus. Veja, formou um triângulo retângulo. Aonde que tem outros dois? Os outros dois são essas faces aqui. Uma face lateral que está atrás. Na verdade, ele não está muito bem desenhado. Vou provar para vocês. Ó, isso daqui. Agora que eu estou fazendo isso, é propositalmente para os senhores entenderem que ele está atrás. E quando ele está atrás, nós fazemos o quê? Colocamos como se fossem linhas tracejadas. Ele está atrás, são os triângulos retângulos. E o outro é esse daqui, ó. São 3 triângulos retângulos que formam esse nosso tetraedro trirretângulo. O que eu tenho que saber a respeito dele? Eu tenho que saber uma fórmula. Qual a fórmula? Apenas então somente essa, a fórmula para encontrar o seu volume. Mas é professor, uma pirâmide? Sim, é 1/3 da área da base vezes a altura. Sempre vai ser isso. O detalhezinho é você entender o seguinte, ó. Volume vai ser igual a 1/3 de quem? Camarada, a área da base é a base de um triângulo. Mas é um triângulo que tem lado e lado valendo A. E como o ângulo é de 90 graus, você vai dizer assim para mim, já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou fazer base, que é A, vezes a altura, que é A sobre 2. Então eu fiz A vezes A sobre 2, vai me dar a área dessa base, multiplicado pela altura da minha pirâmide. E a altura da minha pirâmide é o próprio A. Se você fizer as contas, olha o que apareceu. Apareceu que o volume do nosso tetraedro, chamado tetraedro trirretângulo, eu escreveria assim, A ao cubo sobre 6. Aqui está. Se você precisar ou alguém perguntar para você, determine o volume de um tetraedro trirretângulo, porque é um fato diferente. Então você tem uma fórmula especial para calcular, ok? Tetraedro regular. Veja só, o tetraedro regular tem umas características bem interessantes. Primeira delas, todas as arestas são iguais. Todas. Todas as arestas azuis que eu estou marcando aí, ó, e os senhores estão vendo, são idênticas e eu estou chamando elas de A. Mas não são somente essas arestas que eu tenho que saber. Uma das informações importantes que seria interessante você conhecer é esse segmento que está aqui, ó, que eu marquei na cor vermelha. O que este segmento representa para nós? Este segmento, ele é o que nós chamamos de apótema da pirâmide. Não sei se os senhores lembram dele, mas o apótema da pirâmide, neste caso, ele representa a altura de um triângulo equilátero. Ah, é? Sim. E como é que eu encontrava a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Só que agora eu não estou usando o lado chamado de L. Que lado que você está usando? Eu estou usando a letrinha A. Então, quanto vale o apótema? O apótema vale A raiz de 3 sobre 2. Tá, e esse camarada aqui? Esse camarada aqui eu chamava de Rzinho. O que o Rzinho representava para nós? Ele representava 1/3 da altura do triângulo. Mas, professor, pois não? Você consegue me dizer então com uma letra mais adequada o que é esta tal de altura? Vou dizer novamente para você. Eu já usei ela? Já? Sim. Eu usei aqui em cima, ó. A raiz de 3 sobre 2. Então esse camarada aqui, que é a base, ele é igualzinho a uma face lateral? Sim, são todas as faces idênticas. Então eu posso dizer que é 1/3 de A raiz de 3 sobre 2. Então o meu Rzinho, senhoritas e senhores, vale A raiz de 3, só que isso aqui ainda dividido por um número. Que número? Pelo número chamado número 6. Portanto, jovens, olha que interessante que você descobriu. Você descobriu o apótema, perfeito, de quem? Da face lateral. Você descobriu o apótema de quem? Da base. Mas por que eu fiz essas duas descobertas? Porque eu gostaria muito de encontrar isso aqui, ó. Qual é a altura da minha pirâmide? Quanto que vale? Boa pergunta. A altura da minha pirâmide é esta aqui, ó. Vou chamar de H índice P, a altura da minha pirâmide. E agora eu faço assim, ó. Eu digo para os senhores que
eu vou usar o quê? Eu vou usar um teorema chamado de Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras vai dizer isso para mim. Deixa eu separar aqui para ficar mais adequadinho. Perfeito? Ok. O que você vai fazer? Eu vou escrever assim, que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o Rzinho ao quadrado. Vejam, eu tenho o apótema da pirâmide, eu tenho o Rzinho e eu encontro o H. O H é a altura da pirâmide. Eu vou trocar pelas informações. Quanto é que vale esse AP? Este AP, senhores, vale A raiz de 3 sobre 2. Ele está elevado ao quadrado. A altura da pirâmide? A altura da pirâmide eu não sei. Mas, e o Rzinho? O Rzinho é A raiz de 3 sobre 2. Esse camarada ao quadrado. O que você tem que fazer? Você terá que fazer as continhas. Eu encontro HP igual a raiz de 6 sobre 3. Está aqui. A altura da nossa pirâmide. Ainda eu posso encontrar mais situações. Quais situações eu posso encontrar para ela? Eu tenho mais duas situações. Uma muito fácil, que é a área total. Como é que encontra a área total? São 6 áreas de triângulos. Só que são triângulos, 6 não, desculpem, são 4 áreas de triângulo. Por quê? Porque são 4 áreas de triângulo equilátero. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque a área de um triângulo equilátero é A quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ao fazermos isso, olha quanto é que vai dar a nossa área total. A nossa área total vai acabar dando exatamente A ao quadrado, raiz de 3. Está aqui. Achamos a área total. E falta o volume. O volume, senhores, o volume tem uma fórmula especial para ele. Eu vou escrever ele aqui embaixo também. Quem é você? Eu sou o volume. Qual a sua fórmula? 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Como é que você vai fazer esse cálculo então? Você chega para mim e faz isso. Ó. Volume é igual a 1/3 de quem? Da área da base. Mas eu já calculei a área da base? Ainda não, calculei a área total. Mas a área da base é essa que eu vou escrever agora. A base é um triângulo equilátero. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. A altura nós calculamos. Vale A, raiz de 6, tudo isto sobre 3. Caros colegas, se você fizer as contas, você vai encontrar o volume. O volume vai dar exatamente A ao cubo, 6 vezes 3 dá 18, vai acabar dando 3, você vai ter A ao cubo, raiz de 2, sobre 12. Observem se nós temos essa resposta aí, ok? Então nós encontramos algo chamado volume, beleza? Eu fiz uma simplificação de contas, aqui você passa limpo e chega nessas respostas. Senhores, olha só, mais um sólido geométrico, o tal do octaedro regular. E o octaedro é uma coisa interessante, porque todas as arestas dele têm o mesmo valor. Todas as arestas têm o valor de A. Olha só que interessante, né? Todas valendo A, todas valendo A. Se todas valem A, eu poderia perguntar para você assim, determine a área total. Se eu perguntasse qual é a área total, você ia dizer para mim assim, área total, professor? Sim, que eu represento por ST. Você ia dizer que é 8 vezes a área de um triângulo equilátero. E como é que eu encontro a área de um triângulo equilátero? Assim, ó, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É assim que eu encontro. Em outras palavras, eu poderia simplificar o 8 com o 4 e escrever 2A ao quadrado, raiz quadrada do número 3. Mas esta fórmula, ela é legal, mas não é a mais importante. Tem uma outra, que claro que essa é importante também, mas tem uma que já apareceu nos vestibulares, e até mesmo aqui na nossa região, né, Federal do Paraná, e perguntaram assim, ó, volume de um octaedro. Volume, sim, é 1/3 da área da base vezes a altura. De quem? Do octaedro. Quando você faz isto, você vai aplicar as informações, porque a área da base os senhores já têm, é um quadrado, certo? Certo? A altura dessa aqui você vai encontrar por esse apótema da face triangular, acha a altura, e depois de aplicar nesta continha aqui,
você vai encontrar este resultado. Olha só que interessante. A ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 3. O que você não pode esquecer é que no dia da prova, não lembrando desta fórmula, você terá que, de repente, demonstrar a partir da fórmula geral, que o volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura do sólido. Beleza, senhores? Vamos praticar então. Vamos lá então, senhores, questão de número 1. Ele disse assim: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir de 4 vértices, de quatro dos vértices de um cubo de aresta 6, um cubo de aresta 6, ok? Construído com madeira maciça, foram recortadas pirâmides triangulares congruentes, cada uma tendo 3 arestas de medida 3. Essa aresta aqui vale 3, essa aresta vale 3, essa aqui vale 3, aquela ali vale 3, aquela ali vale 3, todas valem 3, arestas medindo 3, conforme representado na figura. Tá, beleza. O sólido obtido após a retirada das pirâmides está representado na figura 2, ok. O volume do sólido obtido é... Bom, senhores, o que fazer aqui? Aqui eu acho que eu tenho um segmento aqui que não é a verdade. Esse aqui não é 3 não. Por que não? São arestas de segmento igual a 3. Na verdade, isso aqui é aquele primeiro sólido que eu falei para vocês. Ele quer que eu calcule o volume de uma pequena pirâmide chamada trirretângulo. Lembra dele? Então, como é que você faz para calcular o volume dela? Isso daqui também vale 3. E você vai fazer o quê? O volume dela, então, solução. Você vai realizar a seguinte conta. O volume final, vamos chamar de volume final, será dado por volume de um cubo, ótimo, volume de um cubo, subtraído de quem? De 4 volumes de pequenas pirâmides. É isso que eu vou fazer. Olhando para a nossa figura, então, vamos definir isso aqui como um A maiúsculo e vamos definir isso aqui como um A minúsculo, para que não tenha nenhuma confusão na parte de baixo. Aí eu vou definir e vou dizer assim, volume do cubo, aresta do cubo ao cubo, menos 4 vezes. Qual o volume de uma pirâmide? 1/3 de quem? Da área da base. E a área da base aqui, por ser uma pirâmide chamada trirretângulo, é A vezes A sobre 2. Ótimo. Multiplicado pela altura. Então, A vezes A sobre 2 me dá a área da base. E a altura é o próprio A. Azinho pequeno, que foi o que eu defini. Bom, se você usar agora as operações que você já tem, quanto é que vale o A maiúsculo? Vale 6. 6 ao cubo. Menos 4 vezes. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou escrever 6 no denominador. A vezes A dá A ao cubo. E o meu amigo A, que é o pequeno, é 3. 3 ao cubo. Vou fazer esta continha. 6 ao cubo, 216. Menos 4 vezes. 3 ao cubo dá 27. 27 sobre 6. Senhores, cancela esses dois, dá uma pequena simplificada. Aqui dá 2 e aqui dá 3. 27 com 3 dá 9. 2 vezes 9, 18. O que nós conseguimos? Conseguimos 216 menos 18. Volume final, então, será dado por quanto? 216 menos 18, 198. Estamos com volume, então é centímetros cúbicos. Está aí a resposta. Parabéns para quem acertou. Um poliedro é construído a partir de um cubo de aresta A maior do que 0, cortando-se em cada um de seus cantos uma pirâmide regular de base triangular equilateral. Os 3 lados da base das pirâmides são iguais. Denote por x, x maior do que 0 e menor do que A sobre 2, a aresta lateral das pirâmides cortadas. Dê o número de faces do poliedro construído. Meu amigo, ele falou inicialmente para nós que era um cubo, e um cubo tem 6 faces. Ok, então vamos lá, o cubo, quantas faces ele tem? Faces, são faces quadrangulares, e ele tem 6. Só que agora ele vai recortar de cada canto um sólido geométrico que é um tetraedro, é uma piramidezinha. Portanto, veja, ele vai recortar pequenas pirâmides, ok? E essas pequenas pirâmides, se nós olharmos bem, eu vou ter que tipo de faces? Faces triangulares. Faces triangulares, é o que eu vou ter ali. E quantas faces eu vou ter triangulares? Eu vou ter uma em cada canto, eu vou ter 8. Se eu somar esses dois valores, o total de faces que eu tenho equivalem a 14. Acabou a letra A, 14 faces. Vamos ver a letra B. Dê o número de faces do poliedro, obtenha o valor de x, x maior do que 0 e menor do que A sobre 2,
para o qual o volume do poliedro construído fique igual a 5/6 do volume do cubo original. A altura da pirâmide cortada relativa à base é equivalente a x raiz de 3. Vejam, senhores, o que é que ele me deu? Eu vou desenhar aqui uma parte daquela figurinha. Qual é a parte daquela figurinha? Eu vou desenhar um cantinho. Que cantinho? Esse daqui, ó. Este cantinho aqui. O que eu sei é que eu estou cortando do meu sólido geométrico, chamado pirâmide, uma figurinha que terá uma pequena representação, que é essa que eu estou fazendo aqui para vocês. Opa, ficou um pouco desajeitada aqui a minha pirâmidezinha. Vamos lá. Aqui. Quem é você? My name is ângulo de 90 graus. Você sabe qual é o valor desse cara? X. E esse camarada aqui? X. E esse cara aqui? Esse aqui eu também já sei, porque trata-se de x raiz de 2. Você consegue fazer o cálculo do volume desta piramidezinha? Sim. Por que você consegue fazer isso? Porque esta piramidezinha vai estar num canto do meu sólido geométrico chamado cubo. Embora não queira eu representar assim, eu vou representar isso aqui, ó. Veja se vocês me entendem, que também vai valer x. Este camarada aqui, ó, vai seguir esta ideia, ó. Ele vai até aquele canto lá e depois ele vem lá do alto até esse canto aqui embaixo. Também um dos nossos queridos e amados lados. Então isso daqui, ó, é como se fosse um dos cantos do nosso cubo. Dá para calcular o que dele? Dá para calcular o volume dessa pequena pirâmide. De que jeito? Você vai fazer isso. Então esse volume menor, vamos chamar de volume menor? Vamos, professor. É 1/3 de quem? Da área da base. Como é que você encontra a área da base dele? Você faz x vezes x, vezes o x, que é a altura. Então você vai ter x vezes x, que é a área da base, só que a área da base é x vezes x sobre 2, multiplicado pela altura que está valendo x. Nesse momento, o volume menor vai dar 1/6 de x ao cubo. Isto é o volume menor. 1/6 de x ao cubo. Como eu fiz isto, vou separar aqui para continuar aqui no alto, porque agora ficou um pouquinho diferente a continuação da questão. Se você olhar para a nossa pirâmide agora, senhoras e senhores, a nossa pirâmide, então, ela teve uma construção diferenciada agora. Continuando aqui, ó. Logo, 2 pontos. Logo, veja só, senhores, ele quer que aconteça isso. Ele quer que o volume do cubo original, A ao cubo, subtraído de 8 volumes. 8, por que 8? Porque são 4 em cima mais 4 vértices embaixo. 8 vezes este volume, que os senhores estão vendo que surgiu aqui, x ao cubo sobre 6, ele tem que ser equivalente a 5/6 do volume do cubo original. E o volume do cubo original era o A ao cubo, porque todas as arestas valiam A. Então, se você fazer A vezes A vezes A, você tem um cubo normal. E você tira as 8 piramidezinhas, cujo volume é x ao cubo sobre 6, você vai ter, então, a nossa amiga chamada 5/6 de volume original. Desta maneira, a pergunta dele é quanto vale o x? Vou passar esse cara para lá e vai ficar assim. A ao cubo menos 5/6 de A ao cubo igual a 8x ao cubo, e esse camarada também sobre o número chamado 6. Ótimo. Professor, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o mínimo no primeiro membro, só para ficar adequadinho. E quando eu tirar o mínimo no primeiro membro, eu vou ter 6 aqui. Aí você faz a conta. 6a ao cubo menos 5a ao cubo igual a 8x ao cubo sobre o número 6. Senhoras e senhores, ó, cancela 6 com 6. No lado de cá sobrou a ao cubo. E o 8 que estava lá multiplicando passou para cá dividindo. Isso aqui igualado a x ao cubo. Se eu extrair a raiz, eu vou encontrar que o meu amigo chamado x, olha o valor dele. Ele vai me dar exatamente a sobre 2. Aí está o valor do x. Questão 3. Olha só. Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, na molécula do metano CH4, o átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular, em cujos vértices estão os átomos de hidrogênio. Muito bem, olha a figurinha ali.
molécula de metano e ao lado um tetraedro. Ótimo. Virei a página. Olha o que ele disse para você na outra página. Considerando que as arestas L do tetraedro regular medem 6 centímetros, opa, aqui ó, mede 6, mede 6, mede 6, mede 6, mede 6, mede 6. Todas valem 6. E que a altura é dado por L raiz de 6 sobre 3. A altura tem uma fórmula que ele apresentou para vocês aí. L raiz de 6 sobre 3. Ok? E ele disse, assinale a alternativa que representa corretamente o volume desse tetraedro. Eu vou contar uma coisa para vocês. Qual? Essa daqui, ó. O volume do tetraedro. Certo? Tetra. Volume do tetra. O que que é? Cara, se você souber a fórmula, você não tem o que sofrer com essa medida aqui. Isso aqui é para quem não sabe a fórmula. Mas se você sabe que a fórmula é já deduzida e ficou no seu subconsciente, A ao cubo, raiz de 2 sobre 12, você já não sofre mais. Por que que não? Porque a partir de agora você vai fazer uma troca. Vai fazer uma troca onde? Aqui, ó. Que troca? Vamos substituir aqui, ó. Quem é o nosso amigo chamado A? É 6. É 6 ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Meus amigos e minhas amigas, 6 ao cubo eu até sei quanto que é. Dá 216. Então vai ficar assim, ó, o volume do tetraedro vai ser dado por 6 ao cubo é 6 vezes 6, vezes 6 dá 216. Vamos fazer aqui com uma régua, uma reguinha aqui vai ficar bonito. Olha o que eu vou escrever, em cima 216, ótimo, 216, raiz quadrada de 2 sobre 12, ótimo. E agora, professor? Agora eu teria que fazer uma pequena simplificação. Ambos são divisíveis por 216 por 12. Me parece, se eu não estou enganado, dá 18. Sim, dá 18. Ótimo, 18. 18 raiz quadrada de 2. O que? Se estiver em centímetros, centímetros cúbicos. Verifiquem se é centímetros. Provavelmente seja. Eu acho que não é, porque... mas tudo bem, vamos lá. Uma molécula de carbono deveria ser milímetros, mas eu coloquei centímetros cúbicos. Beleza, senhores? Parabéns para quem acertou. Questão de número 4, senhores. Olha só que questão maravilhosa. Um pingente cujo formato é um octaedro regular com aresta medindo 3 centímetros. Opa! Aresta medindo 3 centímetros. Todas elas medem 3 centímetros. Ok. Será fabricado em ouro maciço. Muito bem. Sabendo que a massa de 1 centímetro cúbico de ouro é aproximadamente 20 gramas. Olha só uma informação. 1 centímetro cúbico de ouro equivale a aproximadamente 20 gramas. Vou abandonar essa informação aí. E que 1 grama de ouro vale R$125. Opa! Olha mais uma informação aqui, ó, ao lado. Eu não sei se vai caber aí na câmera, mas talvez sim. 1 grama equivale a R$125. Ok, vou deixar ele pendente ali. Aí ele falou assim para você. Calcule o valor aproximado gasto com ouro nesse pingente. Bom, qual que é a minha primeira etapa? A minha primeira etapa é encontrar o volume deste pingente aqui. Porque se eu descobrir o volume, com o volume dele, eu vou descobrir quantas gramas ele tem. Então você vai fazer isso aqui, ó. Volume de um octaedro. Senhores, o que é? Será que eu sei calcular o volume do octaedro? É claro que eu sei. Qual que é a fórmula? Vamos pegar uma régua, porque a fórmula, senhores, ela tem uma fração. E a fração da fórmula é a seguinte. Vou escrever ela aqui, por gentileza, com bastante fé, amor e esperança. Eu sei que os senhores sabem. É A ao cubo, raiz quadrada do número 2, tudo isso sobre 3. Certo. Vou fazer essa conta. O volume do octa, olha só que interessante. 3 ao cubo. 3 ao cubo é pegar o número 3, elevar ao cubo, multiplicar pela raiz quadrada de 2 e dividir isso tudo pelo número 3. Senhores, cancela esses dois, sobra 2. Na verdade, o volume do octaedro passa a ser 3 ao quadrado, 9 raiz de 2. Mas não feliz com isso, porque isso aqui me deu em centímetros cúbicos. Eu não gosto de trabalhar com raiz de 2, porque lá no futuro não tem nada com raiz. Então me permita eu escrever assim, ó. Volume do octaedro é 9 vezes 1,4. Por que 1,4? Porque a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Se eu realizar esse produto 9 vezes 1,4, senhores, eu vou ter o volume aproximado
do meu octaedro. 9 vezes 1, 9, 4, 9, 36, vai me dar 12,6 centímetros cúbicos. Aqui está o volume do octaedro aproximado em centímetros. Beleza, e agora? Agora eu vou trazer para cá. O que você vai trazer para cá? Eu vou trazer para cá esta informação, que 12,6 centímetros cúbicos equivalem a, sei lá, X gramas. Eu vou escrever isso. Qual é o nome desta informação? Eu chamo isso de regra de 3. Beleza. Quanto é que vai te dar essa conta? Se eu fizer as continhas, senhoritas e senhores, eu multiplico o cruzado. Então eu vou ter X, ok? 12,6 vezes 20. Se eu multiplicar isso aqui pelo 20, eu vou ter 252. X igual a 252 gramas. É o que eu tenho de ouro no meu pingente. Só que no meu pingente, com 252 gramas de ouro, eu vou voltar aqui, ó. Esse cara aqui ficou numa posição boa, mas não muito boa. Porque eu preciso dar uma folgada na frente dele. Então eu chego aqui e digo assim, e 252 gramas equivalem a quantos reais? Eu vou colocar uma outra letra. Vou chamar de IPC LON. Agora aqui, ó, eu tenho uma nova regra de 3. E se eu realizar esse produto, eu vou ter Y igual 125 vezes 252. Este resultado, senhores, vai dar 2.500 vezes 25, vai dar 31.500. Você fez de cabeça? Mais ou menos. Ó, 31.500. O quê? Reais. Este é o custo de uma joia que tem 252 gramas, feita de ouro maciço com o formato de um octaedro como está ali. Ok? Jovens, foi um prazer, bons estudos, capriche na tarefa. Nos vemos a semana que vem. Abraço a todos!